Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas, o traidor, tirou a própria vida. Mas o último apóstolo a morrer, João, encontrou um destino muito diferente, vivendo quase até o final do século I. Ele morreu de causas naturais e foi por causa de um milagre surpreendente. João foi o autor do último livro do Novo Testamento, Apocalipse, como também 3 cartas e o Evangelho que tem seu nome. Neste último, ele é descrito como o discípulo que Jesus amava e recebe de Jesus na cruz a missão de cuidar da Virgem Maria. Acredita-se que ele tenha sido o mais jovem dos apóstolos. Isso explica parcialmente porque os estudiosos pensam que ele viveu um longo caminho até chegar aos 95 anos. Mas se Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tomé foi morto por lança, Judas Tadeu com flechas, apenas para enumerar como alguns dos apóstolos morreram. Como João escapou de um destino semelhante por tanto tempo? A resposta: as autoridades tentaram matar João de uma maneira horrível, mas Deus não deixou. A história conta que após a assunção da bem-aventurada Virgem Maria, João foi preso pelas autoridades e levado para Roma, aonde foi condenado à morte. O método de execução prescrito, sendo mergulhado em óleo quente e fervente na frente de uma multidão de espectadores no Coliseu. O fogo foi aceso embaixo da panela, o óleo estava fervendo e João foi trazido para fora. Guardas o apanharam e então forçadamente o mergulharam no líquido escaldante. Foi quando algo incrível aconteceu. Em vez de ver um homem ser brutalmente fervido até a morte, a multidão testemunhou o milagre. João ficou no óleo completamente liso. Algumas versões da história dizem que muitos, ou mesmo todos os espectadores, se converteram por causa do que viram. O governante romano, furioso e envergonhado por não poder matar João, decidiu em vez disso bani-lo para a pequena ilha grega de Patmos. Mas Deus redimiu até mesmo o desterro de João. Foi lá em Patmos que recebeu a visão que transcreveu o livro do Apocalipse. Em algum momento, João foi capaz de deixar Patmos e viajar de volta para Éfeso, onde morreu de causas naturais. Dado tudo o que tinha acontecido, viver quase 100 anos foi realmente algo milagroso. Queria passar para vocês o resumo do livro do Apocalipse. Uma visão geral, nós falamos das 7 comunidades e agora nesse diálogo espiritual podemos então falar um pouquinho sobre a organização, qual é o contexto de pano de fundo histórico do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, ele é um livro escrito em grego e foi escrito por São João, o evangelista, o qual estava em Patmos, estava preso na ilha de Patmos, onde ele escreve sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que nós já vimos anteriormente. O livro do Apocalipse, que chama-se Revelação, ele tem mais ou menos a data escrita entre 54 e 68 depois de Cristo, mas o mais aceitável hoje pelos exegetas é provavelmente de 81, 92, 96 depois de Cristo. Portanto, é a destruição de Jerusalém. Então, nessa época, os cristãos eram perseguidos e apresentavam muita dificuldade de vivenciar ser cristão, vivenciar o cristianismo, vivenciar a fé em Jesus Cristo. No capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, fica claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do século I da Igreja, mas também uma visão de todo o contexto que foi vivenciado, a fé que Cristo voltará, os ímpios serão julgados e o povo de Deus viverá eternamente com Cristo Jesus, porque Ele não nos abandona e porque Ele fez a promessa que viria estar junto com o seu povo.
Poderíamos organizar assim a leitura do Apocalipse em seu conteúdo primeiro. O primeiro capítulo, o capítulo de 1 a 3, o chamado prólogo, introdução. E as cartas são as cartas às 7 igrejas que João envia. Cristo no meio dos 7 castiçais, a perfeição, todas as comunidades que se reúnem em nome de Cristo. O capítulo 4 a 7 são os 7 selos, o início da série de visões celestiais de São João. O capítulo 8 a 11 são as 7 trombetas que avisam que a libertação está chegando. O capítulo 12 a 14 é o nascimento de Cristo e o dragão que persegue a mulher, aqui Nossa Senhora, e o dragão que quer matar Cristo, a luz, o rei. Então, as feras que se fala dentro do livro do Apocalipse significa as organizações políticas coletivas e também o imperador Nero. Por isso tem o número 666, que na tradução grega nós vamos ver que é o próprio Nero César. Do capítulo 15 a 16 são as 7 taças de comemoração de que Cristo vencerá. De 17 a 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas, que é Nero e seus governantes, que perseguem os cristãos. O capítulo 20 a 22 é o reino dos santos e o juízo final. Inclui, então, todas as exortações e o final, o encerramento do livro, com a esperança de que Cristo vencerá todas estas dificuldades e o povo todo perseverante também falará e vencerá, na verdade vencerá todas as dificuldades que vieram passando. Por isso, a mensagem do Evangelho, do livro do Apocalipse, traz então justamente a mensagem da revelação, a mensagem de esperança, a mensagem de que nós somos portadores da esperança de Cristo e que às vezes pessoas têm algumas leituras erradas do livro do Apocalipse, falando que é futurista ou então que revela muitas coisas. A revelação e a linguagem do Apocalipse está também nos livros de Zacarias, no livro de Daniel e Ezequiel. São linguagens já conhecidas de São João e que ele utiliza para dar esperança ao povo perseguido, para que as comunidades ali, 7 igrejas, possam entender que elas não podem deixar com que os pagãos sejam influenciados por ideias que não são de Cristo e que os governantes não merecem ser adorados como eram obrigados as pessoas a adorar o governador. Portanto, o livro do Apocalipse, ele tem uma dimensão entre aquilo que é verdade de Cristo, aquilo que é combater os pagãos, os ímpios e aqueles que querem destruir a fé em Cristo. E terceiro, a perseverança dos cristãos. Um cristão nunca desiste da sua fé. Um cristão nunca nega a sua fé. E o Senhor nos colocará diante das 7 trombetas, dos 7 anjos, e assim nós concluímos aqui o estudo do livro do Apocalipse. Espero que tenha ajudado a cada um e a cada uma a nós entendermos, a partir das 7 igrejas, que são as mensagens que Cristo, através de João, envia às comunidades, aos cristãos, e o total do Apocalipse de São João, este livro tão bonito que se coloca diante de nós, nas nossas dificuldades, dando esperança, dando perseverança e coragem a cada um dos cristãos. Que
possa ter ajudado a cada um e a cada uma em sua compreensão.